Ele mesmo. E aonde Ele estivesse, nós estaríamos juntos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 ao verso 17. Glória a Deus, bendito é o Senhor. A gente vai usar bastante versos bíblicos, porque na Bíblia, desde Gênesis, em bastante lugar a gente vai achar falando sobre arrebatamento. E talvez passem algumas coisas despercebidas no nosso dia a dia que a gente não presta atenção. Todo mundo encontrou? Pode dizer amém? Amém. Bendito Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois os que ficar vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. A gente vê essa palavra alarido. Alguém de vocês sabe o que quer dizer alarido? Alarido quer dizer quando você vai convocar alguém para uma reunião e tem que fazer um barulho para chamar a atenção. Isso se chama alarido. Em 96 eu estava no exército, e o meu primeiro serviço no exército foi como corneteiro. Eu era músico da banda, mas só que faltava um corneteiro, e eu, como tocava trompete, ele me passava essa função. Pode se sentar. Então, quando você ia convocar uma reunião de oficiais e seria urgente, o comandante daquela reunião falava assim: vai lá rapidinho e faz com alarido. Com alarido era tocado o toque de avançar os oficiais e um toque de acelerar, para ser rápido. E por que eu vejo aqui alarido? Porque vai ser num piscar de olhos. Vai ser muito rápido. Você já prestou atenção quanto tempo demora um piscar de olhos? É muito rápido. Mas com voz de arcanjo. Voz de arcanjo. Qual um anjo assim que a gente vê falar com o arcanjo? Arcanjo Miguel. Com a trombeta de Deus. Muita gente confunde as 7 trombetas de Apocalipse com essa trombeta. As 7 trombetas de Apocalipse está numa sessão que começa com os 7 livros, selo, com as 7 taças e as 7 trombetas. Mas lá é tocada por um anjo. Aqui a trombeta é de Deus. Vê que está escrito aqui: com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque aqui Paulo está explicando aos Tessalonicenses que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Porque eles tinham um hábito de um passar para o outro. E quando Jesus subiu em nuvens, que foi levado deles, eles estavam olhando para cima. E desceu 2 homens de branco. E disse para eles assim: Galileu, por que estáis olhando tanto para o céu? Esse mesmo que subiu irá de descer um dia. A gente vai estar lendo na frente. E aí eles tinham que o arrebatamento Jesus voltaria para buscar. Mas eles pensavam: em quem morreu? Aí Paulo fala para eles: aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. O arrebatamento é para os que estão vivos e para os que morreram. Porque os que morreram vão ganhar um corpo glorificado, vão ressuscitar em um corpo glorificado. E nós que estaremos vivos seremos transformados num piscar de olhos. Glória. O arrebatamento não é uma lenda, é a próxima página da igreja. Muitos vivem como se Cristo não fosse voltar. Muitos vivem como se Cristo não fosse voltar. Mas a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade para a gente entender o que está acontecendo no mundo. Muita gente não dá tanta importância. Não estamos falando de placa de igreja. Estamos falando de coração, de alma sedenta por Cristo, que Ele volte
porque o sofrimento nesse mundo é muito, porque haveria antes, e ele ainda deixou para nós uma pista quando vai vir, porque nem Jesus sabia, só o Pai sabia. Então o que está acontecendo nos mundos de hoje? Ele deixou alguns requisitos para nós. Rumores de guerra. Quantos viram rumores de guerra? Até mesmo guerra. A gente viu nessa pandemia muita gente não poder sair de casa. A gente está vendo o pessoal, agora já está um pouquinho mais mudado, mas os venezuelanos pertinho aqui de nós saíram do seu país porque estavam passando fome. Então são algumas porcentagens do que Jesus deixou dizendo que isso teria que acontecer para que houvesse a subida da igreja, que é a vinda de Jesus. Mas ele virá como um ladrão. Alguém espera um ladrão na casa? Não. A gente põe a fechadura, a gente trava as portas, a gente fecha a porta, levanta talvez a cama e confere essa porta está bem fechada. Mas ninguém espera um ladrão. Mas se você vê um pouquinho à frente, quem está com a Bíblia aberta, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, diz assim: porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Virá como ladrão de noite. O que é o arrebatamento? Uma pergunta. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é Cristo vindo buscar a sua noiva, não para pôr os pés na terra, mas para o encontrá-los nos ares. Num piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. 3 verdades sobre o arrebatamento. 3 verdades. Tem muito mais, mas a gente vai pesquisar as 3 verdades sobre o arrebatamento. Será repentino, não haverá aviso, apenas a trombeta soará. Quem não estiver pronto ficará para trás. Será transformado, o corpo mortal dará lugar ao corpo glorioso. Aquele que hoje chora, amanhã será vestido de glória. Será separado. 2 estarão juntos, um sobe e o outro fica. Eu pegava essa passagem quando eu estava lendo na Bíblia. Um sobe e o outro fica. Eu até imaginei um dia assim: eu quero estar sozinho, porque não tem problema, mas vai ficar se não estiver com Deus. Porque aqui está falando de 2 pessoas, um fiel e o outro ímpio. Um vai subir e o outro vai ficar. E aí se estende mais quando você está lendo essa parte na Bíblia. Como nós estamos falando do arrebatamento, então diz assim: será separado 2, serão juntos, um sobe e o outro fica. O céu não será para quem anda do lado, é triste, né? Do lado de crente. O céu não será para quem anda do lado de crente. O céu é para quem anda com Cristo. O céu é para quem anda com Cristo cada dia. Não é para quem anda do lado de crente, porque talvez se disfarça do lado de crente, mas é para quem anda com Cristo. Quem será arrebatado? Não serão os religiosos. Não serão os religiosos. Mas é triste, né? Não serão os religiosos, mas os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esses vão ser arrebatados. Como se preparar? Como se preparar para o arrebatamento? A gente vai abrir a Bíblia. Peço que vocês abram a vossa Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 14 ao 16. Mas nós vamos ler só o verso 14. Se alguém quiser depois ler em casa os outros versos, pode ler. Que diz assim: é um pouquinho do que tem que ser para participar do arrebatamento. O verso 14 de Hebreus diz assim: segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém
verá ao Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu falei que a gente ia falar sobre 3 verdades. Uma das verdades é a santificação. Mas aquele que é santificado, ele tem vigilância. E essa vigilância a gente vai achar onde? Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, do verso 13 ao verso 14. A gente também vai ler o verso 14. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Rei da glória, aleluia. A gente já comentou aqui sobre isso. Só que agora você vai ver que isso está na Bíblia escrito. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muita gente vai dizer assim: Jesus está demorando para voltar. Porque a gente, quando lê ou explica para alguém, explica errado. Porque a gente fala que Jesus está voltando. E eu digo para vocês nessa noite: Jesus não está voltando. Olha o que a Bíblia diz: há de vir. Há de vir está no futuro, não no presente. Porque Ele mesmo falou que Ele sabia, anunciou o Pai. Então Ele não está vindo, Ele vai vir. Queira você, queira ou não, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E o arrebatamento é real. É a próxima página da igreja. E a gente tendo santificação, vigilância e a terceira verdade, o amor. O amor é tudo na vida do crente, na vida de um pai, na vida da mãe, na vida de todos. Mas esse amor que eu quero falar para vocês é o amor à vida do nosso Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, do verso 8 ao verso 18. Se vocês quiserem encontrar 2 Timóteo capítulo 4, verso 8 ao 18. A gente vai ler o verso 8, mas ali vai ter muito mais que vai falar. Essa passagem é linda, que diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Rei da glória, aleluia. A gente, tem hora que a gente espera uma coisa e confia em homem, confia nas coisas e parece que não acontece. Mas quando você confia no Todo-Poderoso, aquele que deu a vida na cruz para te dar o direito de ser chamado Filho de Deus, aquele que não mediu esforço, ele se entregou como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Esse é o Jesus que nós servimos, a igreja do Jardim Rose Magalhães. Eu falo sem medo de errar. É uma igreja eleita para subir no arrebatamento, porque a gente vê as qualidades da igreja, a gente vê a qualidade dos povos que frequentam a igreja. E aí muita gente talvez estão desapercebidos, ficam brincando de ser crente. Outros frequentam os cultos, outros frequentam os cultos em outros lugares, frequentam o culto em outros lugares e mais outros lugares. E isso vai tirando você do foco aonde é Cristo. Porque eu digo para vocês assim, a gente tem bastante versos bíblicos que fala sobre o arrebatamento. A gente vai encontrar em João capítulo 14, do 1 ao 3: não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar vós lugar. E se for preparar vós lugar, virei outra vez, levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso, Jesus está falando que aonde Ele estiver, estejais vós também, vós, igreja do Jardim das Margaridas. Talvez a gente pense assim, como é um piscar de olho? Eu interpreto de várias formas, porque a teologia te dá uma abrangência de coisas. Talvez a pessoa está enferma, e num piscar de olho, ele foi embora. Está preparado? Vai ressuscitar primeiro. Não está preparado? Talvez fica para a segunda ressurreição. Só que daí tem um problema. A segunda não vai para o céu. Então eu digo para vocês assim, a gente vai indo para a nossa conclusão. O arrebatamento é a esperança para os salvos e um alerta para os que dormem. Se a trombeta soasse agora, onde você estaria? Se a trombeta soasse agora, aonde você estaria? Glória a Deus, bendito é o Senhor. Eu diria para vocês, alguém de vocês sabia que ia ter esse toque? Então dentro dessa igreja, não no arrebatamento, mas para ouvir o toque, só tinha 2 pessoas preparadas. Tu viu como é que era? O Douglas e o Mateus sabiam desse toque, porque eu tinha combinado com eles. E Jesus combinou com todo mundo quando você é batizado. Quando você ouve a palavra e se torna um cristão. Quando você ouve a palavra e decide deixar a sua vida anterior e seguir os pisadas de Cristo. Porque Paulo diz assim: não é eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E Paulo falava o tempo inteiro, porque ele falou aos Tessalonicenses e ele falou também aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 50 em diante, você vai achar isso, mas o verso 51 e o 52 diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. Verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptível, e nós seremos transformados. Glória a Deus, bendito é o Rei da Glória. Seremos transformados. Transformado como? Meu irmão, para entrar no céu. A gente vê o povo fazendo nave, alguns objetos dizendo que vai até a lua, vai para o espaço. Eles têm que preparar muito bem para cruzar a saída fora da atmosfera. Tu imagina, para ir para o céu, não vai conseguir um corpo mortal, não vai conseguir ir de forma que você está, mas sim só vai ir se estiver preparado. É difícil falar isso, mas quem não estiver preparado não vai. Por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus disse, ele deixou a receita. E a santificação, a qual, se não tiver, ninguém terá o céu. Aleluia. Nós precisamos da santificação. Nós precisamos ter vigilância. Nós precisamos ter amor. Amor na vida de Jesus. Porque Jesus deu a vida dele para que nós tivéssemos a nossa salvação. Jesus, ele é o Deus Criador, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Lá em Apocalipse diz que o Verbo se tornou carne e habitou entre vós. Agora eu digo assim, tenha dúvidas? Ele é o Verbo, Ele é o Deus Criador. Somente Ele poderia dar a vida dele para salvar a criatura dele. Porque quando Ele formou o homem do pó da terra, Ele sopra na narina e dá vida para o homem. O homem se torna uma alma vivente. Mas ele só é alma vivente se ele tiver um fôlego de vida. Ele só é alma vivente se ele tiver a forma de humano. Mas quando você tem forma de humano, você tem alma, você tem fôlego de vida, que é a centelha de Deus, e você tem força para fazer qualquer coisa, desde que Deus esteja no projeto. Cada dia que passa na sua vida, você não foi um acaso, você não é um acidente ter acontecido, mas Deus sabia que hoje você estaria nesta igreja para escutar a palavra de Deus, para ouvir um sino que foi louvado, para ouvir um som de uma trombeta, a qual eu comparo esse som que você ouviu, que é do chofar, foi os israelitas que fizeram. Esse chofar, que se chama de trombeta, ele foi tocado várias vezes quando rodaram em roda do muro de Jericó. Foi o som desse chofar que derrubou o muro de Jericó? Não, o poder de Deus. Então você preste atenção. Se você se pôr na brecha, se santificar, estará vigilante e ter amor a Jesus Cristo, Ele vai te dar a vitória. Aleluia. Em qualquer forma que você faça, em qualquer forma que você estiver, mas para ir para o céu tem que estar preparado. E o arrebatamento não é uma brincadeira, não é uma história que é contada de pai para filho, não é uma história que é contada lá na roda dos amigos. Não, está na Bíblia, a qual foi escrito, inspirada por Deus e deixada aqui para nós estar estudando numa terça-feira na igreja do Jardim das Margaridas. Aí o que eu vou falar para vocês, quando você vai para 2 Pedro capítulo 3 verso 14, vai dizer assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que delas sejais chamados imaculado e irrepreensíveis em paz. Irrepreensível em paz. Porque se a gente for falar assim, irrepreensível, o que você vai pensar? Alguém que faz coisa errada e é repreendido. Alguém que faz coisa errada e é repreendido. Mas quando você tem uma vida com Cristo, você não precisa ser repreendido, porque você está caminhando seguindo os passos de Jesus. E Ele foi preparar o lugar. E o lugar que Ele foi preparar já estava pronto, mas Ele foi dar um acabamento melhor. Foi ver o que precisava para a irmã Josefina estar lá, para o irmão José estar lá, para o pastor Atício estar lá, para o irmão Sebastião estar lá, para a irmã Angélica e sua filha, o seu esposo Douglas, para o irmão Albino, para o nosso irmão aqui, para você, por jovem, adorador e por ser nosso estado. Esse lugar já estava preparado, mas ele foi dar um reajuste. E se ele foi preparar, ele deixou escrito na Bíblia, garantido, que ele voltaria e levaria a mandrei, para ele mesmo. Ele voltaria e levaria para ele mesmo. Quem crê nisso? Eu creio. Porque se nós não crêssemos na palavra de Deus, nós não estaríamos aqui. Então, se você veio aqui ouvir a palavra, é porque você crê num Deus que Ele é subsistente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E eu digo para vocês, o arrebatamento é real. Não tenha dúvidas. Não brinque com a sua vida, com a tua salvação, porque no piscar de olhos nós podemos não estar mais aqui. Aleluia. A gente vê em alguns carros andando na rua, talvez, não sei se o pastor já viu, o José Ferreira, o irmão Albino, que talvez mexe com carro mecânico, escreve assim: se esse carro ficar desgovernado, é porque eu fui arrebatado.
Esses dias eu vi uma placa escrita no carro, eu fiquei pensando, poxa, mas vai ser desse jeito mesmo, porque a palavra diz que se tiver dois, um será levado e o outro fica. Vai ser um piscar de olho. Mas só que confunde a cabeça da gente tem hora. Mas agora eu vou te dizer uma coisa: todos os olhos vai ver. Então arrebatamento, muita gente fala arrebatamento secreto. Não, todo mundo vai ver, mas vai ser muito rápido e vai ver visto nos quatro cantos da terra. Como não sei, está na Bíblia, e eu acredito que está na Bíblia. Então, se você vê hoje talvez uma notícia, acontece lá nos Estados Unidos, mas fica sabendo no Paraguai, na Argentina, aqui em Foz, no Brasil, e muito rápido, a internet está muito rápida, mas o som da trombeta de Deus vai se ecoar nos quatro cantos da terra. Aleluia. E quando esse som ecoar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estaremos vivos. Eu digo para você que Paulo tinha tanta fé no arrebatamento que ele deixa escrito que ele acredita que seria no tempo que ele ainda estava vivo, porque ele está falando de nós, está falando dele. E Paulo foi, e nós continuamos pregando o arrebatamento. Por que nós fazemos isso? Porque nós não sabemos o dia, porque o dia vai ser como um ladrão que vem de noite. E talvez será hoje, ou pode ser daqui a alguns minutos, ou pode ser amanhã. Então, qual o melhor dia para se preparar? Hoje. O arrebatamento é a próxima página da igreja. Ele vai vir buscar a noiva, que é a igreja. E ele não vai vir para pisar na terra mais, mas ele vai vir nuvens de glória. Nuvens de glória. Cada glória que você dá nas casas de Deus, cada glória que você dá, você está contribuindo para a nuvem de glória. E essa nuvem de glória é simplesmente o amor que você tem pelo Senhor Jesus Cristo. Esse amor não pode esfriar, porque enquanto você tem amor na sua vida, nos seus filhos, nos seus pais, nos seus parentes, mas tenha amor em Jesus Cristo. Foi Ele que deu a vida na cruz para nos salvar. Eu agradeço a minha oportunidade e peço que os irmãos orem a Deus por mim. Eu não sou um pregador, eu não tenho dom da palavra, mas quando eu leio a Bíblia e um pastor me chama, eu sou obediente. E quando você pede para Deus, Deus revela a palavra, e Deus manda a gente orar sem cessar, e aí Deus revela a palavra para nós. Tem gente que vem aqui, prega bonito, pula. Eu não tenho esse dom de fazer isso, mas eu digo para você que o que eu falei aqui é o que eu acredito que está na Bíblia, é a palavra de Deus. Se você crê que Jesus vai voltar um dia, seja obediente à palavra de Deus. Faça a diferença para você e a sua família, porque automaticamente que você esteja em santificação, no processo da salvação pela graça, você vai ser transformado. Porque a graça que não transforma não é graça. Poderia falar até um palavrão, mas a graça que não transforma não é graça. Porque a graça, quando você obedece a Jesus, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem pecava não peca mais. E aí você vai se transformando até chegar o período da santificação. Aleluia. Quando você chegar ao período da santificação e Jesus estiver vindo em nuvens de glória, se você estiver vivo, você não vai ser o primeiro. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estaremos vivos. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Um momento lindo.